capítulo 5 ainda de Romanos, versículo 18, fala da condenação do homem, pois assim como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Quer dizer, por causa da ofensa de Adão, todos nós, irmãos, o homem já foi julgado, o juízo já veio na ofensa de Adão. Já fomos julgados, já fomos sentenciados, já fomos condenados à morte. Mas, irmãos, e Hebreus 9, versículo 22. O nosso futuro já estava traçado. Já fomos julgados, já fomos sentenciados e só faltava execução dessa sentença. E Hebreus 9, 22 mostra: com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão dos pecados. Em outras palavras, nós estávamos num beco sem saída. Nós, por causa da transgressão de Adão, nós já fomos julgados, condenados, já sentenciados para ir para a morte eterna, porque não temos salvação, não temos como ter perdão dos pecados se não derramarmos sangue. Se derramarmos o nosso sangue, estaremos mortos e também acabados. Mas graças a Deus, Hebreus 9, versículo 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, Jesus Cristo, próprio sangue de Jesus Cristo, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Deus sabia que o homem não tinha como se salvar, não tinha como obter o perdão dos pecados, se não derramar o seu sangue. E se derramar o seu sangue, também já estaria acabado. Por isso, irmãos, Deus mandou seu Filho e veio morrer em nosso lugar, como nosso substituto, e derramou o seu sangue em seu lugar e em meu lugar. Por isso, irmãos, e Ele, de uma vez por todas, Ele realizou a eterna redenção. Por isso que o versículo 13 fala: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Senhor Jesus. Por isso mesmo Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Que maravilha! Por isso, irmãos, o nosso Senhor Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro Pascal que morreu na Páscoa por tua causa e por minha causa, tá? Êxodo capítulo 12. Êxodo 12 fala a respeito de como Deus tirou o povo do Egito. Faraó, com o coração endurecido,
não queria libertar o povo de Deus para servir ao Senhor. Até que Deus fez a 10ª praga. E a 10ª praga, irmãos, é justamente a morte aos primogênitos. Um primogênito representa toda a casa. E a morte de um primogênito representa a morte daquela família. E todos teriam que morrer, que na verdade representa o mundo. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Então todos têm que morrer, mas Deus providencia uma salvação. Capítulo 12, versículo 1: Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal mês, é isso, né? O principal mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então, irmãos, a morte aos primogênitos representa a morte de uma família inteira. Por isso que cada família tinha de tomar um cordeiro, porque cada família tinha de ter a morte do primogênito, que representa toda a família. Então o cordeiro representa o primogênito, representa toda a família. Aí versículo 5: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Esse cordeiro será morto no final da tarde, no pôr do sol. No pôr do sol inicia o outro dia, tá? Aí tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Que são as ombreiras da porta? Quem sabe? As ombreiras e a verga formam o batente de uma porta, não é isso? As ombreiras são aquelas 2 peças verticais, e a ombreira, a verga é a peça horizontal, não é isso? Peça horizontal, as 2 peças verticais formam os batentes da porta, né? E eles tinham que pegar o sangue do cordeiro imolado e pintar, aspergir sobre os batentes da porta. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, pães sem fermento, porque fermento representa pecado, e ervas amargas a comerão. Daqui para frente, irmãos, é uma jornada amarga. Aí no versículo 12, versículo 11: Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Eu vou mandar um anjo exterminador, ele vai passar por todas as casas, e
em todas as casas haverá a morte do primogênito. No entanto, quando o anjo passar pela casa de um filho de Israel, verá o sangue nos batentes da porta, então ele passará por aquela casa. Esse passar significa Páscoa. A Páscoa é passar, quer dizer, deveria haver morte naquela casa, mas não houve a morte naquela casa porque alguém morreu no lugar. Quem morreu no lugar deles? É o Cordeiro Pascal. E o sangue está nos umbrais e também na verga da porta, certo? Este dia vos será por memorial e o celebrareis com solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétua. Perpétuo, ó Senhor Jesus, porque o Senhor livrou da morte todas as famílias de Israel. Por isso, irmãos, nós somos livrados da morte. Pense um pouquinho, nenhum de nós merecia estar aqui. Nosso destino, irmãos, já estava traçado. Todo pecador já foi julgado e já foi condenado. Só faltava a execução dessa sentença. Mas, irmãos, graças a Deus, Deus enviou Cristo e veio à terra como o Cordeiro de Deus.